em Provérbios capítulo 24, Provérbios 24, 16, diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Roberto é o cumprimento dessa palavra. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Em toda a minha vida de ministério, esses 30 anos de ministério, eu nunca conheci alguém que tenha caído tantas vezes e se levantado como Roberto. Da sarjeta, morando, como ele falou, embaixo da marquise, ensinando papelão sem nada, de repente Deus erguia ele novamente. Já estava ele ali com casa, carro, mais de uma casa, 4 imóveis, como ele falou, né? Ele é aquela pessoa que Deus levanta assim, muita facilidade. Mas tem um motivo disso aí, sabe o que é? Eu também, em 30 anos de ministério, nunca conheci uma pessoa com um coração tão grande, amoroso, para com as vidas na sarjeta como o Roberto. Eu nunca vi alguém com tanto amor pelas vidas assim como ele. Ele é um evangelista nato. A prova é que em 3 anos de casa de recuperação, vocês sabem que a maioria das casas de recuperação, muitas vezes elas admitem, internam pessoas que têm família, uma família para pagar, para sustentar, manter a casa. Mas nós, pelo contrário, pegavam, a maior parte das pessoas que iam para casa eram pessoas da rua, né, Roberto? Que a gente não ganhava nada, pelo contrário, a gente só tinha despesas de trabalho. Mas nunca, em 3 anos de casa de recuperação, sem ganhar auxílio de nenhuma entidade, sem ganhar nada da prefeitura, sem ganhar nada do estado, sem ganhar nada de ninguém, de nenhuma outra entidade, nunca faltou comida naquela despensa, não é, Roberto? Amém. Nunca faltou mistura. A gente, quando não tinha nada, parecia, Deus tocava no coração de alguém, mandava mistura, mandava peixe, às vezes tinha uma comidinha melhor, mas sempre eles tiveram que comer. Se a casa foi fechada é porque faltou pessoas para trabalhar com os drogados. Nós já não tínhamos mais quem colocar, que nós já estávamos colocando recuperados de 3 meses. O pessoal ficava 3 meses, melhorava, e aí não tinha quem colocasse para cuidar dos demais. Falava, vamos colocar ele, mas não dá certo. 3 meses a pessoa não tem condições de cuidar dos outros, e aí tivemos que fechar porque não tínhamos mais quem colocar. Mas foi uma experiência rica, 3 anos que a gente trabalhou com esse pessoal, e a gente viu o cuidado de Deus em prover a obra dele. Nada nos faltou, nada, roupas, alimento, água, luz, tudo que a casa precisava, Deus mandava, amém? Eu gostaria de falar mais 10 minutinhos, ainda continuando o assunto que nós estávamos falando. Eu gostaria de ler o mesmo texto, mas hoje enfatizar a importância do nosso falar. A importância de ter o nosso falar na questão de sermos cheios do Espírito Santo. Nós temos já tratado desse tema vários domingos, aliás, 2 domingos, 2 quintas-feiras, falando sobre a vida vitoriosa sendo cheios do Espírito Santo. E o texto clássico que nós temos lido para isso encontra-se em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 21. Vou ler novamente esse texto e em seguida tecer um breve comentário sobre como nós podemos ter uma vida vitoriosa sendo cheios do Espírito Santo através do nosso falar. Efésios
5:15 nos diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, eu abro aí um parênteses, faço um acréscimo, ou outra bebida alcoólica qualquer, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Naquele primeiro domingo, se vocês lembram, nós falamos sobre a vida vitoriosa sendo cheios do Espírito Santo dentro do âmbito familiar. Dentro do âmbito familiar, nós podemos ser cheios do Espírito Santo, a esposa sendo submissa ao marido, o marido amando a esposa, os filhos sendo obedientes aos pais e os pais tratando os filhos com respeito. A pessoa que não vive dentro desses parâmetros não pode dizer que é cheia do Espírito Santo, porque essas são condições para que a pessoa realmente tenha o Espírito, seja cheia do Espírito Santo. Depois, no segundo domingo, nós falávamos sobre a vida vitoriosa sendo cheios do Espírito Santo através do louvor, do falar coisas boas. Falamos sobre a submissão, sujeitando-nos uns aos outros para sermos cheios do Espírito Santo, e também sobre a gratidão como forma de nós sermos cheios do Espírito Santo. Louvor, gratidão e submissão. Esse é o tripé para sermos cheios do Espírito Santo fora do âmbito familiar. Agora, hoje, queridos, eu queria enfatizar somente o item falar, linguagem, palavras, como uma forma de nós sermos cheios do Espírito Santo e ao mesmo tempo levar outras pessoas a serem cheias do Espírito Santo. O versículo 19 diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então, Paulo, o apóstolo, dá o recado à igreja em Éfeso, dizendo assim: olha, não se embriaguem com vinho. Se fosse nos dias de hoje, naquele tempo a bebida alcoólica predominante, característica, era o vinho. Se fosse hoje, Paulo estivesse vivendo nos dias de hoje, ele escreveria assim: olha, portanto, não se embriaguem com bebida alcoólica qualquer, não se embriaguem, mas, pelo contrário, encham-se do Espírito Santo. Aí, poderia vir bem aqui dois pontos, dizendo assim: como eu posso ser cheio do Espírito Santo? A primeira forma, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, falando a linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito é salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, louvor. Uma pergunta: o que nós faremos no céu por toda a eternidade? Você já para pensar nisso? O que haverá no céu que nós faremos por toda a eternidade? Louvaremos, isso mesmo. Os anjos cantam, louvam o Senhor, sempre, continuamente, e nós também, quando estivermos no céu, na glória, louvaremos, cantaremos continuamente. Então essa é a linguagem do Espírito, o louvor. Então essa é uma forma também de nós sermos cheios do Espírito Santo. Quer ver a prova disso? Abra aí sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas capítulo 1, verso 39. Olha só o que diz Lucas 1, 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só que coisa linda. Aqui, Maria estava grávida de Jesus, que viria a nascer. Ela foi engravidada por obra e graça do Espírito Santo e foi visitar a sua prima Isabel, numa região montanhosa, que também se achava grávida, esperando um bebê que era João Batista. O que aconteceu quando Maria saudou Isabel lá do portão? Diz a palavra de Deus que o bebê que estava dentro do ventre de Isabel agitou-se. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aí diz o versículo seguinte, que em alta voz ela exclamou. Olha só, as palavras que Isabel falou, cheia do Espírito Santo, ao receber a saudação de Maria, que também estava cheia do Espírito Santo. Olha que linguagem bonita, a linguagem de Salmos. Bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Aí, os versículos seguintes, vem o cântico de Maria. Maria continua falando, linguagem de salmos, hinos, cânticos espirituais. Aí Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. E aí vai, por diante. Provérbios diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, como é que essa pessoa falará? Essa pessoa só falará palavras boas, palavras cheias de virtude, palavras cheias de graça, que também vão trazer virtudes e graças a outras pessoas. Não é assim? Se a pessoa está vazia de Deus, o que ela falará? Nada com nada. Eu acho interessante ver dois jovens dessa geração do mundo atual aí fora se cumprimentando na rua, se saudando. Aí um xinga de um lado, outro xinga do outro, um chama um do palavrão, tudo aí na amizade, né? Na amizade. Um chama um de um palavrão, outro chama, responde com outro palavrão, e não sai nada daquela conversa, né? Se a gente juntar todas as palavras ali, não formaria uma frase sequer decente. Vocês já viram assim, como é que essas pessoas vazias de Deus, elas se saudam, elas se cumprimentam? Então, agora você vê dois irmãos cheios do Espírito Santo que se encontram na rua. Como é que eles se cumprimentam, né? É totalmente diferente, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Abra também sua Bíblia em Provérbios capítulo 10. Olha só o que diz Provérbios capítulo 10. Já estamos terminando, mais 3 minutinhos, 9,5 pontinho acabamos. Olha, Provérbios capítulo 10. Eu separei aqui alguns versículos que falam sobre as palavras. Provérbios 10, 13 diz assim: a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. 20. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta do juízo. Aí vem o versículo 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. 32. Os lábios dos justos sabem o que é próprio,
mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Agora veja só o que está em 18, 21. Provérbios 18, 21. Olha que importante aí, olha. Esse versículo aqui é crucial, para os irmãos terem uma ideia do quanto vale as nossas palavras, do quanto vale aquilo que sai da nossa boca. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Olha só, a palavra de Deus diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Que palavras você tem produzido através da sua boca? Palavras de vida ou palavras de morte? O que você tem transmitido através dos seus lábios? Remédio ou veneno? Pondere as suas palavras. Viva uma vida controlada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, e jamais você falará palavras más, porque a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. E se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, você consequentemente falará palavras boas, que vão produzir vida, vão produzir remédio, vão produzir alimento, e vão fazer com que outros também sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos orar então, pedindo para que o Senhor controle a nossa vida através do seu Espírito Santo, e que assim nós possamos produzir coisas boas através dos nossos lábios, através do nosso falar. Senhor, nós nos colocamos debaixo do teu senhorio, sobre a atuação do teu Espírito Santo, para que através das nossas vidas tu possas fazer com que venhamos produzir coisas boas, que nós venhamos influenciar pessoas para o bem, que nós venhamos a ser pessoas cheias do Espírito Santo, levarmos outras pessoas a serem também cheias do Espírito Santo, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti cada vez mais em nosso viver, Pai. Usa-nos conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Falando dessas palavras que Maria saudou Isabel, eu lembrei de um cântico muito antigo. Deixa eu ver se eu consigo pegar. O cântico é conhecido como o Cântico de Maria, que é exatamente essas palavras que ela falou, saudando Isabel. Amém? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu salmo. Talvez alguns conheçam. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com o poder tem feito grandes coisas. Deus
Aqueles que trouxeram sua contribuição têm agora a oportunidade de colocar sobre o altar tudo que você trouxe para contribuir para a obra do Senhor, seus dízimos, suas ofertas. Mas antes, deixa eu orar por você que trouxe, por você que não trouxe, por todos, para que Deus abençoe ricamente suas finanças, para que Deus abençoe ricamente sua vida material, assim como a sua vida espiritual, em todos os sentidos. Que você seja cada dia mais próspero, abençoado, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe. Seja com todos e com todos permaneça. Amém? Deus te dê um retorno em paz, em segurança para o seu lar. Uma noite também tranquila debaixo da graça de Deus. Deixa eu só dar um recado. O diretor da faculdade Uniesp, o senhor Mará, ele me ligou hoje à tarde dizendo que houve um imprevisto, ele teve que viajar lá para o ABC e então acabou transferindo a vida dele. Obrigado. Para o próximo domingo ou para a próxima quinta-feira, para ele falar depois do culto sobre os cursos oferecidos pela faculdade Uniesp e as promoções que eles vão ter em parceria conosco, tá? Então, se você estiver interessado ou conhecer alguém interessado na família, no próximo domingo ou na outra quinta, dependendo do retorno da viagem dele, tá bom? Então,